Bom, olá pessoal, eu sou o professor Fred Sauer e vou gravar agora para vocês aqui a correção da nossa AV1 de 2018-2 da Unicarioca, né, de Fundamentos de Redes. Eu espero que o som tenha ficado melhor agora, fiz algumas configurações aqui para ver se resolve esse problema aí que nós tivemos nas revisões, ok? Então vamos lá. Primeira questão, uma questão que é um modelo, como eu falei, importante, porque é uma tendência, né, dos próximos concursos e provas e tudo mais, fazer com que o aluno, né, o candidato, ele não apenas conheça o assunto, mas ele também tenha capacidade de refletir e tomar uma decisão, né, com base na base teórica que ele tem, que ele possui. Ou seja, evitar a decoreba, evitar que a pessoa apenas, por memorizar conceitos, consiga ter sucesso, né, numa prova, um concurso, seja o que for. Então vamos lá. O questionamento aqui é sobre as arquiteturas em camadas. E as arquiteturas em camadas, elas têm um formalismo extremamente importante para quem trabalha com o desenvolvimento de protocolos. Né? Então existem várias definições, existem vários requisitos, na verdade, né, para o desenvolvimento de protocolos, e aí é óbvio que esses requisitos precisam ser cumpridos para que um determinado protocolo possa ser aceito pela comunidade. Bom, então a questão, esse formato é o seguinte, ela tem duas assertivas. O primeiro passo é você avaliar separadamente cada uma das assertivas e depois procurar ver se existe uma relação entre elas, caso as assertivas sejam verdadeiras, né, se elas têm alguma relação. Né? Então, as minhas duas assertivas são essas. Né? A primeira, a operação de protocolos de comunicação em suas respectivas camadas é realizada entre camadas adjacentes através de pontos abstratos de comunicação chamados de interfaces. Então, você tem que avaliar essa assertiva separadamente, independente da segunda. A segunda assertiva diz que os modelos em camadas definem serviços, protocolos e interfaces exclusivos, de forma que a operação de cada camada é destinada a prover serviços à camada superior adjacente. Então vamos ver a resposta dessa questão. Né? A primeira assertiva, a operação de protocolos de comunicação em suas respectivas camadas é realizada entre camadas adjacentes. Não. Protocolos são regras e formatos de comunicação entre entidades pares, ou seja, entidades que estão em hosts diferentes. É possível até fazer uma simulação onde eu coloco os dois serviços numa mesma máquina, por exemplo, com o uso de interfaces de loopback, mas eu preciso configurar essa situação, porque os protocolos eles são feitos para operarem em máquinas, em hosts diferentes, certo? Então, essa assertiva é falsa, o que facilita naturalmente já a interpretação da questão. A segunda assertiva, ela diz que os modelos em camadas possuem essas três entidades, né, serviços, protocolos e interfaces, perfeito, são exclusivos efetivamente, ou seja, não há a repetição de funções que são executadas em uma camada por outra camada, certo? Até quando a gente tem algo, falei isso na revisão, né, que parece que é repetido, como por exemplo a questão do controle de fluxo que acontece na camada de enlace e também acontece na camada de transporte, mas esse controle de fluxo é completamente diferente, porque na camada de enlace eu tenho uma comunicação ponto a ponto, enquanto na camada de transporte eu tenho uma comunicação fim a fim. Então, a rigor, não é a mesma funcionalidade, ok? Então, a resposta dessa questão, a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira. Então, naturalmente, a resposta é a letra B e não houve a questão da justificativa de uma assertiva por outra, tá certo? Mas vocês precisam se acostumar com esse formato de questões. Bom, então a nossa próxima questão, questão 2 agora, uma questão objetiva tradicional, ela questiona sobre as características de arquiteturas em camadas e pede a correta. Né? A primeira delas, uma funcionalidade OSI de apresentação, como criptografia, deve ser implementada no sistema operacional da máquina.
Veja bem, a funcionalidade OSI, né? Mas não existem sistemas operacionais OSI, não existem sistemas, aplicações OSI a rigor, né? Porque, como eu falei em sala de aula, o modelo OSI é apenas um modelo acadêmico usado como base para os desenvolvedores de protocolos, tá certo? Então, é claro que a interpretação dessa questão ela deve ser feita imaginando-se um sistema operacional factível, como é o caso do TCP/IP, tá certo? Quis fazer só esse esclarecimento antes de entrar aqui na parte das justificativas da resposta correta dessa questão, né? Que é exatamente a letra B. Né? A camada OSI responsável pelo uso de tokens de comunicação é a camada de sessão, certo? Então, vamos está aí marcada, né? Letra B. Vamos agora ver justificativas para todas as opções. Tá? A primeira delas, caso necessário, as funcionalidades de apresentação, como criptografia, compactação, tradução de códigos, devem ser implementadas na aplicação. Na realidade, da mesma forma que as funcionalidades de sessão e as funcionalidades de aplicação propriamente dita, que estariam limitadas, restritas no modelo OSI apenas à interface com o usuário. Então, no TCP/IP, eu preciso ter todas essas funções, caso necessárias, implementadas na aplicação. Ok? A letra B está correta, conforme eu já falei. A letra C fala sobre a rigidez da comunicação do modelo OSI, onde as camadas elas só se comunicam com as camadas adjacentes. O TCP/IP ele é mais flexível nesse aspecto. Ele permite que, sob condições especiais, protocolos, principalmente de aplicação, eles possam pular algumas camadas. Eu estou até dando um exemplo para vocês aí, que é o exemplo do OSPF, é um protocolo de aplicação. Né? Existe alguma controvérsia, algumas referências apresentam ele como protocolo de rede, o que não é correto porque contradiz, porque contraria as funcionalidades básicas da camada de rede, no caso. Então, é uma aplicação, efetivamente, na medida em que existe um protocolo, um algoritmo, né, sendo executado com o objetivo de criar uma tabela de roteamento que vai ser utilizada para tomar decisões de roteamento. Essa sim, uma funcionalidade do protocolo IP, protocolo de rede. Mas o SPF é uma aplicação, né, na medida em que pode ser configurado, pode ser, enfim, acessado, adaptado pelos usuários. Então, no caso do SPF, um exemplo bom, ele não é encapsulado no transporte, a confiabilidade do protocolo SPF é dada pelo próprio protocolo, pelo próprio SPF, que tem confirmações, né, que tem ACKs, tem retransmissões em caso de necessidade, tá certo? Então, não há essa rigidez. Outro exemplo bom que a gente fez várias vezes em sala de aula é do próprio ping. Né? O ping, que é um protocolo de aplicação, a aplicação ping, ela aciona o protocolo ICMP lá na camada de rede, sem necessariamente encapsular em protocolo de transporte. Eu digo necessariamente porque algumas implementações, pelo menos as que eu conheço, de Linux, você tem uma opção, né, no comando de linha ping para encapsulá-lo, né, no UDP. Provavelmente para que se faça algum teste de porta ou coisa parecida, enfim. Mas mostrando que, na realidade, a coisa é flexível no TCP/IP. Bom, a próxima assertiva fala sobre a questão da detecção e correção de erros. Né? No TCP/IP, a correção de erros é feita exclusivamente pela camada de transporte. Né? A camada de enlace ela apenas detecta os erros que aconteceram na camada física e elimina esses erros através de descarte. Tá certo? Não há uma recuperação no nível de enlace, correto? E na letra E, fala-se sobre modulação e codificação, atribuindo-se essa atividade à camada de enlace, o que não é verdadeiro. Essas atividades, modulação e codificação, são tarefas da camada física e não da camada de enlace, ok? Então, resposta certa, letra B.
Terceira questão é uma questão onde é um pouco maior, né? A gente pede, na verdade, de uma forma muito simples, qual é a topologia da rede, né, do modelo gráfico apresentado. Esse modelo gráfico ele mostra bem claramente um access point, que é representado ali na letra A. O ambiente é o ambiente da letra B. Existe uma única estação cabeada no access point, naturalmente com o objetivo de configuração, e dois notebooks que estão sem fio conectados ao AP, né, ao access point da letra A, conforme descrito no próprio enunciado da questão. Então, o fato de estarmos usando um access point e questionarmos a conectividade dos dois notebooks sem fio a esse access point, né, nos dá como única resposta possível a letra C, WLAN. Tá certo? Naturalmente, alguns vão reclamar, mas isso não é Wi-Fi. O Wi-Fi não é tipo topológico. Eu expliquei isso em sala de aula. O Wi-Fi é um padrão desenvolvido, inclusive, pelo mercado, não foi sequer desenvolvido pelo órgão de padronização I3E, né? Apenas para fortalecer, para prover, né? Para fomentar as implementações, né, dos fabricantes, de forma que elas fossem únicas, né? Mas não é um tipo topológico. Tipo topológico são LAN, MAN, WAN, PAN, né? Enfim, e o W na frente diz respeito ao fato de ser uma LAN sem fio, no WAD wireless, né? Então, essa é a resposta. Bom, na quarta questão, nós temos uma outra pergunta sobre topologias, né, onde nós comparamos preliminarmente os hubs com os switches e depois fazemos algumas perguntas sobre token ring, né, e também sobre o Wi-Fi. E a coisa é muito simples, né? Vou mostrar umas figuras aqui para vocês, né? Mas é muito simples. O hub, ele, apesar de ter um aspecto de estrela, né, ou seja, ter um nó centralizado e todas as estações clientes ligadas, né, em formato de estrela no entorno desse ponto central, que é o hub, internamente o hub funciona como barramento, né? Isso se aplica também às redes Wi-Fi, né? Claro que nós não temos uma visibilidade, né, de cabos conectando as estações ao access point, no caso de redes Wi-Fi, mas pelo que nós explicamos no método de acesso, que é o CSMA-CA, as estações elas pedem a permissão para o AP para transmitir. No entanto, esse sinal que é transmitido sem fio, ele é ouvido por todas as estações. Então, no caso do Wi-Fi, tanto a topologia física como lógica é de barramento, né? Porque o sinal é ouvido por todos. As redes Token Ring, como a gente já discutiu, elas apesar de serem, digamos, implementadas com um método de acesso em anel, ou seja, usando um token que vai passando estação por estação, por todas as estações sequencialmente, o aspecto físico das redes Token Ring é de estrela, ou seja, usa-se um nó central ao qual todas as estações estão cabeadas, ligadas. Não existe o modelo Token Ring sem fio, só existe ele com fio. Então, no caso das redes Token Ring, nós temos a topologia física de estrela e lógica de anel. Essa é a resposta. Agora, no caso dos hubs e os switches, né? Vamos ver no próximo slide aí da resolução como funciona. De qualquer maneira, a resposta certa é a letra B. Redes com switch tem topologia lógica e física em estrela, ok? E vamos ver agora aqui a resolução, a justificativa da questão. Bom, primeiro vamos entender o que é uma topologia de estrela, né? A topologia de estrela está aí, o equipamento, né, que pode ser representado tanto por um switch ou por um hub, ele fica no centro ao qual todas as estações e servidores estão conectados. É claro que eu posso estender isso, né? Existe a estrela estendida, existe a topologia hierárquica, né? Enfim, mas a nossa pergunta aqui é só sobre a topologia básica. Bom, esse aqui é um hub, né? Como você pode perceber, uma transmissão de mensagem é
quase que simultaneamente despachada para todas as estações, independentemente do destino final. Por exemplo, ali agora, nesse exato momento, ele acabou de ilustrar uma transmissão da estação 1 para a estação 4, novamente, tá certo? No entanto, as estações 2, 3 e 5 vão receber a mensagem do mesmo jeito que a estação 4, ok? Então, o hub tem a topologia física de estrela, porém a lógica de barramento, porque todas as estações recebem o sinal. Já os switches, né, como vocês podem ver, eles têm internamente uma matriz de conexões onde cada par de portas tem um caminho físico independente dos demais. Então eu posso ter, como agora o vídeo está mostrando, ilustrando, uma comunicação entre as estações 1 e 2, simultaneamente a comunicação entre as estações 3 e 4. Tá certo? Sem que a mensagem ela seja propagada para todos os outros nós da rede. Ou seja, o switch ele tem topologia física, né? Topologia enxergável, digamos assim, de estrela e lógica de estrela também, já que ele funciona tendo comunicações diretas entre os seus nós, ok? Sem a propagação para os demais não interessados na mensagem. Bom, quinta questão, né? Também uma questão objetiva. Os serviços de redes podem ser operados sobre um suporte orientado ou não à conexão. Sobre isso, é correto afirmar que, bom, vamos avaliar aqui as opções. Primeira opção, apesar da rede IP não suportar conexões, é possível garantir confiabilidade à transmissão usando um serviço orientado à conexão. Bom, o que acontece, né? A rede IP, no TCP/IP, ela somente tem este modelo, que é o chamado connectionless. Na verdade, esse é o segredo da internet, né? É exatamente isso que faz a internet ter esse grande sucesso e principalmente a escalabilidade, a capacidade de crescer que a internet tem. Né? Os caminhos entre dois pontos, né? Entre dois hosts, né, na rede, independentemente da localização geográfica entre eles, são diversos, são múltiplos, né? Inclusive pacotes de uma mesma comunicação podem, né, e potencialmente devem seguir caminhos diferentes, inclusive chegando fora de ordem, sendo duplicados, sendo descartados, mas é para isso que existe um serviço de transporte orientado à conexão. O serviço de transporte orientado à conexão, ele provê a recuperação de tudo isso, ou seja, pacotes que chegaram fora de ordem vão ser ordenados, pacotes que foram perdidos vão ser retransmitidos e pacotes que foram duplicados vão ser descartados. Então, naturalmente, isso é o grande sucesso da internet, né? O que nós chamamos de rede TCP/IP, arquitetura TCP/IP ou até mesmo arquitetura internet. Né? Bom, na letra B, ele fala, para garantir confiabilidade é necessário um serviço orientado à conexão, um serviço de rede orientado à conexão. E essa talvez tenha sido a, entre aspas, pegadinha. Eu não considero pegadinha porque o texto está muito claro, não tem nada subentendido. Eu estou deixando bem claro que o que eu estou sugerindo é um serviço de rede orientado à conexão e não um serviço de transporte. Quem tem um serviço de rede orientado à conexão é o modelo OSI, o modelo TCP/IP só prevê o modelo connectionless, tá certo? Então a resposta correta seria, para garantir confiabilidade, é necessário um serviço de transporte orientado à conexão. Essa que é a resposta correta, tá certo? Então a letra B está errada. A letra C, para melhoria de desempenho, a navegação web usa um serviço não orientado à conexão. Sob hipótese nenhuma, o HTTP de navegação, né, o serviço para navegação web, usaria o transporte não orientado à conexão do UDP. Sempre é usado o TCP. Ok? Bom, letra D, para garantir qualidade de conversação, serviço VoIP, né, de telefonia pela internet, usa um serviço orientado à conexão. De jeito nenhum, conforme discutimos várias vezes em sala de aula, a demanda por baixo delay e principalmente delay fixo e baixo, né, ou seja, jitter igual a zero, nos faz abrir mão de um serviço orientado à conexão, naturalmente tendo variações na qualidade
do serviço, no entanto, garantindo a capacidade de conversação entre os nós. Tá certo? Se eu estivesse usando TCP, por exemplo, a perda de um pacote de alguns poucos milissegundos de voz provocaria a interrupção da transmissão para o pedido de recuperação desse pacote de poucos milissegundos, que provavelmente não será sequer percebido pelo receptor, né? Então não se justifica o uso de um serviço orientado à conexão para VoIP. E o torrent, como é um serviço de download de arquivos, né, diferente do FTP, porque são, entre aspas, vários servidores, né, na realidade são peers, né, a topologia, a arquitetura é peer-to-peer, né, onde as máquinas fazem papel de servidores e clientes ao mesmo tempo. Então, no caso do torrent, o que nós usamos é o serviço orientado à conexão, já que é transmissão de arquivos, ok? Então, a resposta da questão é letra A, que é a única correta de todas elas, e aqui no próximo slide nós mostramos as justificativas, né? Na letra A, no caso, é o TCP, que garante a confiabilidade. Na letra B, o serviço de rede, é sempre connectionless, né, como eu falei. Na letra C, o serviço web sempre operará sob TCP. Na letra D, o serviço orientado à conexão em aplicação VoIP provocaria um jitter absolutamente inaceitável para a interação. Isso sem contar as possíveis interrupções da transmissão para recuperação de pacotes perdidos. E na letra E também, conforme eu já disse, já adiantei, o torrent é um serviço de transmissão de arquivos, então, como todos os outros de transmissão de arquivos, exceto o TFTP, né, naturalmente em função da utilidade prática dele, usam o TCP. No caso, o TFTP usa o UDP, mas ele é não confiável, tá certo? Considerado não confiável. Bom, sexta questão, referente a sinais e tipos de transmissão. Tá certo? A primeira opção fala sobre a transmissão de televisão digital, de canais digitais, da televisão aberta, por exemplo, atual, né, onde o sinal chega por uma antena HF até o seu cabo, né, coaxial, provavelmente, de forma digital. Mas, conforme vocês acompanharam em todo o processo de migração da TV analógica para digital, foi necessária a aquisição de um conversor de digital para analógico, por exemplo, para você permanecer com televisões a tubo de imagem, que são televisões analógicas. As televisões já com um conversor incorporado não tem essa necessidade, não tem essa demanda, mas o conversor está embutido. Tá certo isso? Então é importante lembrar que nós, seres humanos, somos seres analógicos. Tudo que nós ouvimos, né, o que nós falamos, o que nós enxergamos, são sinais analógicos. Nós, seres humanos, não temos condições, não temos hardware para processar sinais digitais. Talvez no futuro isso possa acontecer, mas por enquanto ainda não temos. Certo? Então, ao receber um sinal digital, o ser humano sempre precisará de conversão para analógico para poder consumir esse sinal. Então, a primeira opção é falsa. A segunda, caso um sinal seja transmitido na faixa de 450 kHz a 750 kHz, ele tem uma banda passante de 300 kHz. Não, ele tem uma largura de banda, que é a maior frequência menos a menor frequência, né? Na verdade, a banda passante é essa, 450 a 750 kHz. Tá certo? Questão apenas de nomenclatura. Letra C. Sinais de frequências mais altas transmitem mais dados, mas são mais suscetíveis a ruídos e distorções. Perfeito. Essa é a resposta da questão. Mostrei, desenhei várias vezes em sala de aula, né, que os sinais de frequências mais altas são de frequência mais alta justamente porque o período é mais baixo, né? Para aumentar a frequência, eu reduzo o período, já que são grandezas inversamente proporcionais, né? A frequência é o inverso do período. Então, o que ocorre? Já que eu reduzo o período, e o período é o tempo de duração de cada bit, em sinais de frequências mais altas, eu tenho muito mais dificuldade de detectar o bit do que em sinais de frequências mais baixas. No entanto, naturalmente, como os bits são codificados dentro de cada período, quanto maior a frequência, maior é a taxa binária
codificável, tá certo? Então, como eu disse várias vezes em sala de aula, para aumentar a taxa binária de transmissão, naturalmente o que eu preciso fazer é diminuir o tempo de duração do bit. E aí, consequentemente, né, eu vou ter um sinal de frequência mais alta, correto? Então, são assim que essas grandezas se relacionam. Na letra D, um sinal transmitido em banda larga usa toda a sua largura de banda para codificar um único sinal por vez. Não, na realidade, essa é a definição total, completa da banda básica, né? Onde eu não vou fazer modulação, não vou fazer nenhuma divisão de frequência do sinal e vou usar toda a frequência para codificar somente um sinal. A divisão do meio físico em banda básica é feita por tempo e não por frequência, ok? Bom, na letra E, um sinal de 6 Hz significa que podem ser codificados 6 bits a cada segundo. Isso muito no passado, na época do meu digníssimo e querido professor Marco Monteiro, que era assim. Depois, com o passar do tempo, né, os baldes eles passaram a representar mais bits por segundo. Deixou de existir uma paridade direta entre um balde e um BPS. Então hoje você tem várias técnicas, né, como QPSK, que nós vimos em sala de aula, como QAM, que também vimos em sala de aula, aonde nós temos a cada intervalo de sinalização mais bits, né? Então eu não posso afirmar que eu tenho apenas um bit a cada segundo, ok? Bom, então a resposta da questão é a letra C, tá certo? Conforme nós já dissemos nas justificativas, e aqui nós temos uma descrição, né, passo a passo de todas as opções. Por que elas são falsas? Na primeira, nós somos seres analógicos, então nós não temos condição de processar dados digitais sem uma conversão. Na letra B, conforme eu disse, a assertiva de escrita diz respeito a largura de banda e não banda passante, ok? No caso da letra C, a resposta da questão está certa, porque eu vou diminuir o tempo de duração de cada bit, tornando mais difícil a sua interpretação, né? A próxima, o sinal transmitido em banda larga, usa toda a sua largura de banda? Não, isso acontece em banda básica, então em banda larga. E a quinta opção, sinal de 6 Hz, significa que podem ser codificados até 6 bits a cada segundo? Não, apesar da gente usar isso em arquitetura de computadores, em redes de computadores, né, que nós temos o balde como uma das medidas, que no passado tiveram paridade, né, com bits por segundo. Hoje eu não posso mais usar os baldes, né, como referência. Ok? Bom, próxima questão, sétima questão, diz respeito à modulação e as técnicas de modulação. Bom, a primeira assertiva, eu quero a correta, né? Bom, a primeira assertiva é sobre a técnica QAM, né? E é importante, né? Nós falamos sobre isso em sala de aula. Ela é extremamente importante para os dias atuais, porque ela permitiu um avanço na taxa de bits, né? Quer dizer, as técnicas elas foram sendo aprimoradas, as técnicas de modulação, e essa técnica QAM, que é Quadrature Amplitude Modulation, ela tem uma densidade de bits dentro do espectro eletromagnético bastante alta, né? Então, técnicas como o QAM 256 ou 256 QAM, que é usado, por exemplo, no 802.11 AC, nos dá taxas superiores a 1 gigabit por segundo, na medida em que a cada intervalo de sinalização nós temos 8 bits sendo codificados. É claro que isso reduz o alcance. E por que reduz o alcance? Porque uma densidade binária dessas, tão alta, faz com que a detecção das diferenças entre cada um desses 256 combinações possíveis dos 8 bits, né, que estão sendo transmitidos, seja muito mais difícil do que numa técnica onde eu tenha menos bits. Tá um pouco alinhado com o que eu expliquei lá da frequência mais alta, tá certo? Que também acontece naturalmente no caso do 802.11 AC, onde essas maiores taxas, claro, são possíveis em 5 GHz, ok? Que é uma frequência mais alta do que o 2.4 tradicional das técnicas 802.11 B, G, N, ok? Quer dizer, o 802.11A nós tínhamos lá os 5 GHz, foi a primeira, né? Não teve sucesso.
E voltamos agora então, né, várias décadas depois aí, vários anos, perdão, depois, né, mais de uma década depois do seu lançamento, a ocupar novamente o espectro de 5 GHz, ok? Bom, a letra B, modulação é uma técnica necessária para permitir a transmissão digital de sinais, não é verdadeira, porque nós temos a transmissão em banda básica, onde não há modulação. A codificação é feita diretamente no meio físico, então ela é falsa. Na letra C, a técnica FSK realiza modificações na fase. Essa é uma pegadinha típica de concurso, eu não poderia deixar de colocar na nossa prova, né? Mas eu estou muito tranquilo porque eu falei em sala de aula, falei na nossa vídeo de revisão. Fase em inglês é phase, se escreve com PH. Então, a modulação em fase é a PSK e não a FSK. FSK é a modulação em frequência, ok? Então, letra C também falsa. Letra D, as técnicas AM e FM são usadas para modular transmissões digitais. Isso é óbvio que não, né? Todos nós conhecemos as rádios AM e FM que são usadas para modular transmissões analógicas, né? Transmissões de música, voz, enfim. Então, são analógicas. Na letra E, o sinal de AM, modulação em amplitude, acompanha a curvatura da Terra, enquanto o FM se reflete na ionosfera. Na aula, eu inclusive mostrei um desenho sobre isso, né? Explicando para vocês por que o sinal de AM ele alcança distâncias maiores do que o FM. Né? É justamente o inverso dessa assertiva. O sinal de AM ele se reflete na ionosfera, então ele consegue ter um alcance maior do que o FM, né? Que tem uma resistência maior e acaba tendo um menor alcance, consequentemente, tá certo? Então a resposta da questão é a letra A, né? A técnica QAM é uma técnica de modulação digital importante por ser usada no Wi-Fi nos dias atuais, né? E aqui no próximo slide eu tenho todas as justificativas exatamente da mesma maneira que eu descrevi ali no ato da resolução da questão para vocês, no slide passado, tá certo? Então vou deixar aqui só para vocês depois poderem dar uma olhada na justificativa, né? Quiser conferir aí, é só dar um pause e ler as nossas justificativas que eu já tinha dito no slide anterior, ok? Próxima questão, oitava questão, é uma questão meio discursiva, meio objetiva, né? Mas muito fácil. Eu estou usando uma faixa de 300 Hz a 3.300 Hz, então a largura de banda é 3.000 Hz, e eu estou usando 4 bits para cada amostra, ao invés dos 8 bits tradicionais, tá certo? Então, como é uma transmissão onde não se fala em ruído, tá ok? Eu vou usar a equação de Nyquist. E na equação de Nyquist, né, nós sabemos que a parcela 2W ela diz respeito à taxa de amostragem, ou seja, a quantidade de amostras por segundo que eu vou precisar fazer do sinal analógico. E esse número de amostras é correspondente a 2W, ou seja, 2 vezes a largura de banda, que é aqui nesse exemplo 3.000 Hz, né? 3.300 menos 300, 3.000 Hz. Então, com isso, eu já elimino as letras B, D e E. Né? Fico apenas com a possibilidade das letras A e C, 6.000 Hz, né? Correspondente ao 2W. E no caso, como eu estou usando 4 bits para cada amostra, quantas combinações possíveis eu tenho com 4 bits? 2 elevado a 4, que é igual a 16. Então, a resposta da questão é a letra A. Ok? Aqui no próximo slide eu explico passo a passo para vocês como eu fiz isso, né? A equação de Nyquist, ela me dá ali C igual a 2W, logo na base 2 de LBPS. O W é a largura de banda, então obtido através da subtração da maior frequência do sinal menos a menor frequência, que no caso é 3.000. Então, 2 vezes essa largura de banda vai me dar 6.000 amostras por segundo. E o próximo questionamento, o número de níveis de sinalização, é a parte L da equação, que me dá o número total de combinações com a quantidade de bits que eu uso para cada amostra. Como eu estou em ADPCM, eu vou usar apenas 4 bits por amostra, então eu vou ter 16 níveis diferentes, 2 elevado a 4, ok? Então, consequentemente, eu tenho aí a minha resposta, que é a letra A, 6.016. Certo? Agora as questões discursivas, questões muito fáceis, né? Bem mais fáceis do que as questões que nós vimos em sala de aula.
ambas sem ruído, não cobrei Shannon, né, nessas equações, e procurei também não colocar nenhum tipo de conta complicada lá, de forma que vocês tivessem que usar calculadora ou coisa possível. Tem sempre alguém que esquece e acaba se estressando com isso. Então, para evitar esse estresse, a gente tentou facilitar aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado isso, né? Bom, então, vamos lá. Eu estou numa situação em ADPCM, ou seja, vou usar 4 bits ao invés de 8. Né? Não vou usar os 8 bits. Então, mais uma vez, eu vou ter 16 amostras ao invés de 256 amostras diferentes. Mas eu não vou precisar nem disso, porque na realidade a parte da equação 2, log na base 2 de L da equação de Nyquist é o número de bits usado em cada amostra. Então, se eu já estou dizendo que são 4 bits, eu não vou precisar fazer logaritmo, fazer conta de nada. Bom, a outra parte da equação está lá. Eu estou dizendo que o sinal ele vai estar na faixa de 320 a 3.960. Então, eu só tenho que subtrair 3.960 de 320, que eu vou ter a largura de banda, e aí é só eu fazer a aplicação simples da equação de Nyquist, conforme nós estamos vendo aqui. Primeiro, a equação é a de Nyquist, porque não há ruído na transmissão, certo? A largura de banda é 3.960 menos 320, que dá 3.640, certo? E o número de bits é 4, que eu já estou dizendo lá no próprio enunciado. Então, não preciso nem calcular logo na base do 2GL. É só substituir isso na equação. Então, C vai ser igual a 2 vezes 3.640 vezes 4, que dá 29.120 BPS. Aproximadamente 29 kbps, né? Não precisava fazer a conversão, né? Bastava apenas fazer a aplicação pura e simples da equação de Nyquist, que já estava correto. Ok, pessoal? Bom, a próxima questão discursiva faz referência a uma transmissão também sem ruído, né? Ou seja, usando a equação de Nyquist, mas dessa vez com uma taxa binária, ou seja, um bit de cada vez, absolutamente sem sentido. Naturalmente é algo que não ficaria audível, né? Mas em termos acadêmicos é importante para a gente poder entender, né, o significado e a aplicação da equação de Nyquist. Então, se a taxa é binária, então o número de bits é 1, tá certo? E a aplicação pura e simples da na equação de Nyquist, né, sem ruído, provocaria o seguinte efeito: dada a largura de banda, C é a taxa máxima possível, alcançável, tá certo? L é igual a 1, né? A transmissão é binária, então, na verdade, log na base 2 de L, perdão, tá, pessoal? Ali L seria igual a 2, tá? A transmissão binária eu teria 2 níveis de sinalização, perdão, ali tá errado aqui, mas não vai influenciar na nossa resolução, tá? Então, C igual a 2W vezes 1, tá vendo ali que eu coloquei correto aqui agora na quarta linha, né? Que se L fosse igual a 1, então o resultado de log na base 2 seria igual a 0, né? Seria nula, então, a taxa de transmissão. Não é o caso, tá certo? Então, C igual a 2W vezes 1, então, C igual a 2W. Lógico que, então, no caso, a assertiva é verdadeira, né? Porque a assertiva diz o quê? Que a taxa máxima de transmissão vai ser 2 vezes a largura de banda. Então, a assertiva é verdadeira. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da resolução em vídeo, né? Agora vocês precisam pegar aí a prova de vocês, verificar o gabarito, verificar se eu fiz a contagem correta dos pontos, verificar se eu corrigi corretamente a discursiva e, eventualmente, me pedir a revisão por escrito na sua própria prova. Não precisa trazer a prova na próxima aula, caso você concorde com a correção. Mas, caso você resolva me pedir revisão, é fundamental observar que eu só aceitarei caso a questão tenha sido feita à caneta. Não vou aceitar revisões, correções a lápis por razões óbvias. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço aí e até o próximo vídeo, ok? Até logo!